Se eu fosse você, eu não piscava agora. O que eu tenho para revelar vai muito além de simples atrasos nas entregas ou reclamações de clientes insatisfeitos. Estamos falando de uma das instituições mais antigas e simbólicas do Brasil, uma empresa que por décadas foi sinônimo de confiança, que fez parte da vida de milhões de brasileiros e que agora está despencando em uma crise sem precedentes. Eu estou falando de prejuízos bilionários, demissões em massa, atrasos históricos e sim, de um risco real de colapso total. E antes que você ache que isso é exagero, eu já te adianto, os números não mentem. Fica comigo até o final, porque eu vou mostrar dados oficiais e uma informação que poucos conhecem, algo que foi decidido nos bastidores e que, se for adiante, vai mudar completamente o futuro dos Correios no Brasil. E acredite, essa mudança não é para melhor. Nos últimos anos, o que já foi orgulho nacional se transformou em motivo de indignação e piada. E não é à toa. De acordo com o próprio balanço financeiro divulgado pelos Correios, só no último ano a empresa acumulou um prejuízo de 6,7 bilhões de reais. Sim, você ouviu certo, 6,7 bilhões. É o maior rombo em mais de 20 anos. Isso é mais do que o orçamento anual de muitas capitais brasileiras. E o mais preocupante é que esse não foi um acidente isolado. Esse prejuízo marca o 11º trimestre consecutivo em que a empresa fecha no vermelho. São quase 3 anos sem conseguir um único resultado positivo. E, para piorar, o déficit cresceu 115% em relação ao ano anterior, ou seja, o buraco não está diminuindo, ele está aumentando e rápido. Enquanto isso, a vida de quem depende dos Correios está virando um pesadelo. Produtos que deveriam ser entregues em 5 ou 7 dias úteis estão levando semanas, às vezes mais de um mês. Encomendas extraviadas, filas intermináveis nas agências, sistemas de rastreamento que não funcionam como deveriam. Pequenos comerciantes que dependem do serviço para enviar mercadorias estão vendo seus clientes reclamarem e cancelarem compras. Famílias que aguardam documentos, remédios ou presentes enfrentam ansiedade e frustração. É uma bola de neve que afeta a economia e a vida de milhões de pessoas. E como chegamos até aqui? A verdade é que essa crise não começou ontem. Ao longo dos anos, em vez de investir em tecnologia e modernização, os Correios foram usados como cabide de empregos e moeda de troca política. Contratações sem critérios técnicos, gastos supérfluos, contratos mal feitos. Enquanto as maiores empresas de logística do mundo adotavam inteligência artificial, centros de distribuição automatizados e sistemas de rastreamento em tempo real, os Correios mantinham processos antiquados e ineficientes. O resultado foi previsível: perda acelerada de espaço para a concorrência. Hoje, empresas privadas conseguem entregar mais rápido, com mais segurança e muitas vezes por um preço menor. Elas têm frotas modernas, logística integrada e ferramentas que mostram cada passo do trajeto de uma encomenda. Enquanto isso, os Correios se afundam em custos operacionais altíssimos e uma estrutura pesada difícil de mudar. Para completar, a pressão não vem só de dentro do Brasil. Empresas estrangeiras, principalmente da China, estão conseguindo entregar produtos vindos do outro lado do mundo em prazos semelhantes, ou até menores, do que os Correios levam para atravessar o próprio país, e muitas vezes com frete gratuito ou quase simbólico, graças a acordos internacionais e ao volume gigantesco de envios. Essa combinação de má gestão interna, concorrência agressiva e falta de adaptação criou um cenário perfeito para o desastre. E o mais assustador é que a cada cliente que desiste de usar os Correios, a situação financeira piora, o serviço perde ainda mais qualidade e mais clientes vão embora. É um ciclo vicioso que está empurrando a empresa para um ponto de não retorno. Mas o que vem a seguir é ainda mais preocupante. Nos últimos meses, surgiram rumores de cortes ainda maiores no quadro de funcionários. Centenas de demissões já aconteceram, e há quem diga que esse número pode chegar a milhares até o fim do ano. Menos funcionários significa menos capacidade de processar e entregar encomendas. Isso gera mais atrasos, mais reclamações e mais clientes migrando para concorrentes. E esse é o tipo de espiral negativa que pode matar qualquer empresa, até mesmo uma que já foi considerada indispensável para o país. E eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora, porque isso vai preparar o terreno para o que virá nas próximas partes. A crise dos Correios não é apenas uma crise empresarial. É um problema que afeta a economia nacional, que prejudica milhões de brasileiros e que coloca em risco um serviço que até pouco tempo atrás era visto como básico e garantido.
E o que eu vou te contar mais adiante sobre uma decisão que está sendo planejada nos bastidores pode selar de vez o destino dessa empresa. E se essa decisão for realmente executada, o impacto vai ser muito maior do que você imagina. O mais impressionante nessa história é que, mesmo diante de números tão alarmantes, parece que a alta cúpula dos Correios ainda não entendeu a gravidade da situação. Ou talvez até entenda, mas esteja mais preocupada em proteger interesses internos do que em salvar a empresa. E enquanto as decisões certas não são tomadas, quem paga a conta é o brasileiro comum, que precisa do serviço e não tem voz nas decisões. É revoltante ver uma estatal com mais de 350 anos de história caminhar rumo ao colapso como se fosse algo inevitável, como se ninguém pudesse impedir. Só que eu te garanto, nada disso é inevitável. É resultado direto de escolhas erradas ano após ano. E quando eu digo escolhas erradas, estou falando de coisas que qualquer gestor sério evitaria. Investimentos irrisórios em tecnologia, contratos que beneficiam poucos e prejudicam o caixa da empresa, e uma lentidão absurda para responder às mudanças do mercado. Enquanto isso, as empresas privadas vão ocupando cada vez mais espaço. Hoje, gigantes da logística nacional já conseguem fazer entregas em lugares onde antes só os correios chegavam. E elas chegam mais rápido, com mais qualidade e com menos dor de cabeça para o cliente. O problema é que os Correios, além de perder clientes para a concorrência, ainda carregam o peso de uma estrutura engessada. Como estatal, precisam cumprir obrigações que não são exigidas das empresas privadas, como atender áreas remotas e pouco lucrativas. Isso é importante para o país, claro, mas custa caro. E quando a empresa está no prejuízo, cada operação dessas vira um fardo pesado no orçamento. E mesmo esse argumento de missão social está começando a se enfraquecer, porque concorrentes privados já começaram a operar nessas regiões com parcerias locais e modelos mais ágeis de entrega. E você sabe o que isso significa? Significa que até a última vantagem que os Correios tinham está ameaçada. A imagem de única opção em certos lugares do Brasil está caindo por terra. E quando a percepção muda, é só questão de tempo para que o cliente mude junto. Um exemplo claro disso foi durante a pandemia. O comércio eletrônico explodiu e a demanda por entregas disparou. Era a oportunidade perfeita para os Correios recuperarem espaço, mostrarem força e fidelizarem uma nova geração de clientes. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Greves, atrasos gigantescos, encomendas presas em centros de distribuição por semanas. Milhares de brasileiros tiveram suas compras comprometidas. Muitos prometeram que nunca mais usariam o serviço e cumpriram a promessa. E é nesse ponto que eu preciso fazer uma pergunta direta. Você acha que um cliente que foi prejudicado assim vai voltar? Claro que não. E a cada cliente perdido, o buraco financeiro fica maior. A receita diminui, os cortes aumentam e a qualidade despenca. É um ciclo que todo mundo consegue ver, mas que parece invisível para quem está no comando. Agora, imagine o impacto disso no pequeno empreendedor. O vendedor que depende dos Correios para enviar seus produtos e que, de repente, começa a receber reclamações e cancelamentos porque as entregas não chegam no prazo. Esse empreendedor precisa procurar alternativas. E essas alternativas, na maioria das vezes, custam mais caro. Resultado: o lucro desaparece e o negócio fica ameaçado. Isso não é teoria. Isso está acontecendo agora em todo o Brasil. E não para por aí. Não estamos falando apenas de produtos e encomendas comerciais. Estamos falando de documentos importantes, medicamentos essenciais, materiais de estudo e até itens sentimentais, como presentes e lembranças familiares. Quando um serviço falha nesse nível, não é apenas um problema logístico, é uma quebra de confiança. E confiança, uma vez perdida, é quase impossível de recuperar. E é por isso que mais adiante eu vou te contar sobre uma decisão que está sendo discutida internamente e que, se colocada em prática, vai afetar diretamente a vida de milhões de brasileiros. Uma medida que vai cortar ainda mais o acesso ao serviço e aumentar os custos para o usuário. Mas antes, é importante você entender que essa crise não é apenas operacional. Ela é também de imagem. Hoje, pesquisas de satisfação mostram que a confiança nos Correios está em um dos níveis mais baixos da história. Reclamações sobre atrasos, extravios e mau atendimento batem recordes. E quando uma marca perde a confiança do consumidor, reconquistar é um trabalho lento e caro. O problema é que, nesse ritmo, talvez nem haja tempo para reconquistar nada. O mercado não espera e a concorrência está pronta para ocupar cada espaço que os Correios deixarem vago. Empresas privadas já oferecem programas de fidelidade, seguros contra extravio,
prazos garantidos e atendimento personalizado. Enquanto isso, os Correios continuam com filas, sistemas instáveis e preços que, em alguns casos, são até mais altos do que os concorrentes. É uma situação que beira o absurdo. E o pior é saber que internamente a empresa já sabe que a situação é insustentável. O que eu tenho visto e que vou revelar na sequência é a prova de que, em vez de buscar soluções reais e duradouras, a estratégia atual parece ser reduzir o tamanho da operação e repassar o custo para o consumidor. É um jogo perigoso que pode até aliviar o caixa no curto prazo, mas que acelera a perda de relevância no longo prazo. Agora chegou o momento de cumprir o que eu prometi lá no começo. Existe um documento interno que circulou recentemente entre diretores e gerentes regionais dos Correios e que confirma os planos que eu já vinha ouvindo de fontes dentro da empresa. Nesse documento está descrito um projeto para reduzir drasticamente a cobertura de atendimento no país inteiro. Em termos práticos, isso significa o fechamento de centenas de agências, especialmente nas cidades pequenas e nas regiões mais afastadas. A justificativa oficial que aparece no texto é cortar custos e concentrar esforços nas áreas que dão mais retorno financeiro. Mas eu quero que você entenda o que isso representa na vida real. Significa que comunidades inteiras vão perder o único ponto de contato com os Correios. Significa que pequenos negócios nessas regiões vão ter que pagar mais caro para contratar transportadoras privadas quando elas existirem. Significa que famílias que dependem de remessas de documentos, medicamentos ou qualquer outra encomenda vão ter que viajar quilômetros, às vezes centenas de quilômetros, para ter acesso a um serviço básico. É um retrocesso gigantesco. É jogar fora décadas de construção de uma rede nacional de logística. E o mais revoltante é que essa decisão, mesmo que reduza as despesas no curto prazo, não resolve o problema que realmente está matando a empresa. É como se você tivesse uma casa cheia de vazamentos e, para economizar, decidisse simplesmente fechar metade dos cômodos. A água vai continuar entrando. O problema continua lá. Só que agora você tem menos espaço para viver. É exatamente isso que vai acontecer com os Correios. Eles vão continuar com os mesmos erros de gestão, mas com um serviço menor, mais caro e com ainda menos relevância. E não para por aí. No mesmo documento, há um estudo sobre reajustar novamente as tarifas postais nos próximos meses. Isso quer dizer que, além de diminuir o número de agências e piorar a cobertura, eles planejam cobrar mais caro pelo serviço. É um contrassenso. Cobrar mais por menos. E é o consumidor comum, aquele que já está insatisfeito, que vai pagar a conta. Isso é empurrar as pessoas para a concorrência com as próprias mãos. E eu preciso te dizer algo importante. Esse movimento de encolhimento e encarecimento não é exclusividade dos Correios. É um padrão que já começou a aparecer em outras estatais e serviços públicos. É um alerta para o que pode acontecer com outros setores se nada mudar. Quando uma instituição começa a se encolher, ela não está apenas economizando. Ela está abrindo espaço para deixar de existir. E é isso que está em jogo aqui. Ao longo desse vídeo, eu te mostrei como os Correios saíram de símbolo de confiança para sinônimo de atraso e ineficiência. Te mostrei números oficiais que provam que o prejuízo bilionário é real e crescente. Expliquei como a concorrência nacional e internacional está ocupando o espaço deixado pela estatal. Falei sobre o impacto brutal no comércio eletrônico, nos pequenos empreendedores e na vida de milhões de brasileiros. E agora, você sabe que existe um plano para reduzir o serviço e aumentar o preço, acelerando ainda mais essa queda. A pergunta que fica é: até quando você vai aceitar pagar mais caro por um serviço que entrega menos? Até quando vai assistir de braços cruzados a uma empresa com mais de 3 séculos de história ser desmontada na sua frente, sem que ninguém seja responsabilizado? Porque eu te garanto, se nada mudar, o fim dos Correios como a gente conhece hoje não é uma possibilidade distante. É uma questão de tempo. O que está acontecendo com os Correios é só mais um capítulo de um livro que ainda está sendo escrito. E o próximo capítulo pode ser pior. Pode trazer cortes ainda mais severos, mais aumento de preços e mais abandono de quem depende do serviço. E quando a última agência fechar as portas, não vai adiantar dizer que ninguém avisou. Por isso, a informação que você recebeu aqui precisa ser espalhada. Precisa chegar no máximo de pessoas possível. Só assim vai existir pressão para que algo realmente seja feito. Eu não estou aqui para defender ou atacar partido político. Eu estou aqui para mostrar a verdade. Para mostrar que a má gestão, a falta de investimento e as decisões erradas têm consequências reais na vida de todos nós. E para te dizer que se os Correios caírem, quem vai sentir mais não é o gestor que assina esse documento,
mas o brasileiro comum que vai ter que se virar sem um serviço que sempre fez parte do seu dia a dia. Essa é a realidade que ninguém quer mostrar. Essa é a queda dos Correios no Brasil, e se você acha que esse é o fim da história, está enganado. Porque do jeito que as coisas estão, o pior ainda pode estar por vir. E eu quero encerrar te dizendo o seguinte: o que está acontecendo com os Correios não é só sobre uma empresa no prejuízo. É sobre como decisões erradas e má gestão podem destruir algo que fez parte da vida de todos nós por décadas. Hoje são os Correios. Amanhã pode ser qualquer outro serviço essencial. Por isso, a informação que você recebeu aqui precisa ser espalhada. Compartilhe esse vídeo, envie para os seus amigos e familiares, porque quanto mais pessoas souberem da verdade, maior é a pressão para que mudanças reais aconteçam. E claro, se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então já deixa o seu like agora mesmo, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos onde a gente vai continuar expondo a verdade sobre a economia, as empresas e o impacto disso no seu dia a dia. E me conta aqui nos comentários, o que você acha que vai acontecer com os Correios nos próximos anos? Você acredita que ainda há solução ou acha que é só questão de tempo até o fim? Eu quero saber a sua opinião, porque é ela que vai guiar as próximas pautas que vamos trazer aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, fica atento, porque tem muita coisa grande acontecendo nos bastidores e você precisa estar preparado.